Agora sim. Bom, então, dando continuidade aí, o que nós vimos na aula passada, então nós terminamos falando aqui das pilhagens, não é? O término das pilhagens e a derrota dos húngaros na Batalha de Augsburgo, né? Bom, então a Batalha de Augsburgo, ela aconteceu em 955, e ela vai marcar, então, uma transição importante aí, né? Então, o fim das ameaças dos bárbaros contra o Ocidente, né? Bárbaros, entre aspas, e Ocidente civilizado, entre aspas, né? Que a gente não pode dizer que os magiares não tinham uma civilização, não eram civilizados, né? Eles tinham a própria cultura, né? Mas, para os ocidentais, eles eram bárbaros, né? Esse termo é um termo já que os gregos usavam para se referir aos não gregos, aos que não falavam grego, e os romanos também, né? Mas, enfim, bárbaros nesse sentido de serem diferentes, né? Mas, claro, tinham a civilização deles, né, da forma que eles viviam, ou seja, eram pagãos, acreditavam em vários deuses, tinham a organização dos clãs, enfim, era uma sociedade organizada. Bom, isso, então, obriga a sociedade húngara a se converter do nomadismo para a vida sedentária, para a vida sedimentar, né? Ou seja, se fixar num lugar, né? Então, eles vão se fixar na Bacia dos Cárpatos. Isso a gente já tinha falado também na semana passada, né? E aí sim, o fim do paganismo e a conversão ao cristianismo, né? Como condição para garantir essa inserção dos magiares na comunidade dos povos cristãos da Europa, né? Essas mudanças, obviamente, não foram de uma hora para outra, elas vão acontecendo ao longo da segunda metade do século X, né? E o que a gente conhece, né? Então, a extensão da Europa Ocidental, né? Ela se dá aqui entre, a partir, né? A gente pode usar mais ou menos como fronteira do que a gente chama de Europa Ocidental cristã, os rios, né? Deixa eu ver aqui, o Elba, tá? E o Danúbio. Então, daqui, né, para oeste, nós temos, então, a sociedade europeia ocidental cristã, tá? Bom, então, os magiares, eles podiam ter pendido tanto para a cristandade ocidental quanto para a cristandade oriental, tá? A oriental, liderada pelos bizantinos, né? E a ocidental liderada pelos herdeiros de Carlos Magno do antigo Império Carolíngio, né? Então, aproximadamente em 950, então vejam aí, meados do século X, né? O grão-principado de Foix, neto de Árpad, faltou o acento aqui do Árpad, dá os primeiros passos para a estabilização de um governo interno. Então, já em meados do século X, então lembrando que os húngaros chegam em 895, né? Então, um pouco mais de 50 anos, eles começam a se organizar para formar um governo interno, né? E os contatos antigos que eles tinham com os bizantinos, os magiares tinham uma boa relação com os bizantinos, né? Vão levar os primeiros Gyula à conversão ao cristianismo grego, tá? Então, os Gyula eram soberanos importantes daí da região da Transilvânia, tá? Gyula. Então, lembrando, né, que a gente falou da sociedade húngara na semana passada, tá? Então, os Gyula, ou seja, os herdeiros, né, esses soberanos da Transilvânia, vão se convertendo ao cristianismo grego, né? Ou seja, o cristianismo oriental. Tá? Então, num primeiro momento, a Hungria pende para o cristianismo oriental, ou seja, Bizâncio. Por que eu estou falando isso, oriental-ocidental, né? Vejam, até esse momento a igreja é a mesma, tá? A igreja católica, né?
Porém, no antigo Império Romano do Ocidente, né, que cai em 476 e depois vai ser ocupado pelos entre aspas, bárbaros, né, germânicos, os povos germânicos, né, vai dar origem a uma cristandade ocidental. Né? E o Império Romano do Oriente, que se torna o chamado Império Bizantino, vai dar origem a uma cristandade oriental, né? Com algumas características diferentes entre as duas igrejas, apesar de serem a mesma igreja. Tá? Então, por isso que a gente está falando aqui em cristianismo ocidental e oriental, apesar de, nesse momento, ser a mesma igreja. Tá? Em 1053, vai haver a cisma do Oriente. E aí, sim, essas duas igrejas vão se separar. E aí nós vamos ter a Igreja Católica Apostólica Romana, liderada pelo Papa de Roma, e a Igreja Católica Ortodoxa grega, tá? Em Bizâncio, tá? Capital em Constantinopla. Bom, então, em 957, os bizantinos decidiram não pagar mais a taxa anual aos húngaros. Isso a gente já viu na aula anterior, né? E isso aí pode ter sido resultado de uma interferência, não é, do futuro imperador do Sacro Império Romano Germânico. Eu coloquei entre parênteses aí a sigla, porque é um nome bastante comprido, né? Então, o Sacro Império Romano Germânico vai ser retomado, porque a gente viu na semana passada no vídeo que o Carlos Magno se torna o imperador do Sacro Império Romano Germânico, mas que esse império ele se divide, né, entre os netos do Carlos Magno. Né? Bom, num dado momento, em 962, o Sacro Império vai ser retomado, né, e o imperador vai ser o Otto I. Tá? Rei da Germânia e duque da Saxônia ainda nessa época. Então, em 957, ele ainda era rei da Germânia e duque da Saxônia. Em 962, ele vai ser coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico. Tá? Bom, e o Otto, né, o imperador, o rei, no caso, na época, teria mandado emissários a Constantinopla para fazer uma fofoca aí, né, dos húngaros, digamos assim, mas para brincadeiras à parte, queimar o filme, né, dos magiares, e falar sobre a impiedade dos magiares. Quer dizer, eles acabaram de ganhar a Batalha de Augsburgo, né, eles acabaram de vencer os magiares, os germânicos, né, liderados aí pelo Otto, e ainda assim ele faz questão de criar aí uma instabilidade entre Bizâncio e a Hungria, né, os magiares. Portanto, isso provavelmente teria afastado os bizantinos dos magiares e fez com que eles então decidissem não pagar a taxa. Tá? Então, a gente precisa lembrar disso, né? Então, a Batalha de Augsburgo é esse momento de transição que a gente está falando aí, né? Bom, então aqui só para a gente ter uma noção do Sacro Império Romano Germânico, né? Então, qual é o império que vai ser governado por Otto I, né? Então, em 962, é esse império aqui. Então, tudo que está aqui nessa linha preta aqui, né? Tudo que está dentro dessa linha preta é o Sacro Império Romano Germânico, tá? Olha a Hungria aqui, né? Esse é o mapa atual da Hungria, mas enfim, é um pequeno pedaço, né, dessa fronteira aqui, por exemplo, pertencia aos magiares e os germânicos avançaram, né, nessa época, tá? Então isso aqui é o Sacro Império Romano Germânico, é um império católico, cristão, né? É o que a gente chama de Europa Ocidental aqui, né? Então, Sacro Império, Reino da França, né? Isso aqui, católicos aqui, todos católicos, né? Católicos, territórios da Igreja, né? Da Igreja Católica, o Papa de Roma, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Não? Bom, então vamos lá. Bom,
E aí nós temos, então, o príncipe Géza, né? Ele vai governar de 972 até 997. Né? Ele foi bisneto de Árpad, filho de Tokhshoni. Ele era um grão-príncipe, em húngaro, grão-príncipe é Nagy Fejedelem. Ele era o suzerano nominal de todas as 7 tribos magiares, portanto, ele era o líder, né, de todas as 7 tribos magiares, todas elas vassalas dele, né, e dessa terra situada na bacia dos Cárpatos. O que a gente começa a encontrar aqui? Né? Como é que a sociedade húngara ela vai começar a se organizar? Né? Então, quando a gente fala de suzerano, vassalo, a gente tem que lembrar daquela organização que a gente viu, inclusive no vídeo da semana passada, que eu falei para vocês que era muito importante a gente entender a formação do Império Carolíngio, da relação de suzerania e vassalagem, né? Então, aquela Europa ocidental que eu mostrei para vocês, ali, mesmo o Reino da França, o Sacro Império Romano-Germânico, né? Não é uma sociedade baseada entre homens livres, não é? E os não livres. Né? Então, você tem os livres e os não livres. Não. É uma sociedade baseada em quem tem terras e quem não tem terras, quem tem propriedade de terra e quem não tem. Então, se na sociedade clânica eles eram organizados entre livres e não livres, né? Isso vai mudar ao longo do tempo. Né? Então, a sociedade húngara ela vai começar a se organizar como essa sociedade ocidental feudal. Né? Então, nós vamos ter aí a propriedade da terra, que é o feudo, né? Em latim feudum, tá? Você vai ter os nobres de um lado e os camponeses do outro. Tá? Então, os nobres, que seriam os proprietários de terra, e os que não têm a propriedade de terra vão trabalhar nessas terras em troca de proteção. Né? A questão da segurança é fundamental. Né? Então, quem possui terra e quem cultiva a terra. Tá? Então, isso é muito importante. Né? O sistema de vassalagem, a gente tem o guerreiro comum, tá? Então, isso é importante também a gente lembrar. Né? Muitos de vocês devem conhecer o sistema feudal porque estudaram na escola, porque vem em filmes, mas, enfim, é essa sociedade que vai acabar se organizando. Né? A Hungria vai acabar se organizando com esse modelo. Né? Então, nós temos o rei, os seus grandes vassalos, que são nobres ou membros da igreja, tá? E isso pensando no modelo, tá? Que já existia e que depois a Hungria vai aderir. Né? Então, um rei, os seus grandes vassalos, que são os nobres, né? E também os bispos e arcebispos. Tá? Esses são os grandes vassalos. Né? E nós temos os camponeses que trabalham para eles. E os guerreiros, muitos deles homens livres, que trabalham para esses nobres e lutam nas guerras e fazem parte dos exércitos desses nobres também, tá? Além dos familiares dessa família nobre. Né? Então, você tem o nobre, a família, esse nobre se torna um cavaleiro, os filhos dele se tornam cavaleiros, ou até pode ser que escolha a vida religiosa. Né? E também nós temos os guerreiros livres que trabalham para esses nobres. Né? E os camponeses que trabalham a terra. Tá? Então, isso é importante a gente lembrar de como funcionava esse sistema. Então, essas relações, elas não se dão mais pela questão do sangue, como era nos clãs. A fidelidade, essa relação sanguínea, né? Mas a relação de fidelidade vai se dar num processo de jurar fidelidade ao seu senhor. Né? Então, o vassalo ele vai jurar fidelidade ao seu suzerano. Não são os laços de sangue que vão unir essas famílias, esses homens, mas os laços de fidelidade. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Dá para entender essa diferença da relação dos clãs com a sociedade feudal? Tá bom. Bom, então, e aí, na década de 970, a Hungria encontra-se aí pressionada por
dois poderosos impérios, né? Por isso que eu mostrei para vocês o mapa. Então, a Hungria está pressionada, por um lado, pelo Império Bizantino, né? Que vai avançar sobre a Bulgária, como a gente viu lá no mapa, né? E o Sacro Império Romano Germânico, que vai avançar, como eu mostrei para vocês no outro mapa, a fronteira bávaro-húngara. Então, os magiares eles estão pressionados ali por dois impérios católicos, dois impérios cristãos. Né? Então, como é que eles vão sobreviver a isso? Então, a conversão ela se torna importante. A conversão ao cristianismo se torna importante. Além disso, esses dois impérios cristãos resolvem se unir por meio de um casamento. Né? O filho do Otto I com uma princesa grega. Então, os magiares estão ali, né? Pressionados. Eles correm risco, sim, do Império Bizantino querer avançar para as terras deles, ou mesmo o Sacro Império que já está avançando. Né? Então, a única segurança de uma paz duradoura para a Hungria seria Géza, né, o príncipe Géza, realizar a tripla tarefa. Qual é a tripla tarefa? Né? Então, conquistar a autoridade nominal do rei sobre o Gyula, né, a Transilvânia, e diversos outros chefes. Então, o rei ter, de fato, uma autoridade, né, isso seria a autoridade nominal, de fato, né? Garantir recursos para a força militar, exigindo aí a cobrança de taxas aduaneiras entre, né, os territórios, entre esses nobres, né, as terras desses nobres. Então, o rei cobra taxas e ele, então, tem condições de investir esses recursos na força militar. Lembrando que a força militar é uma característica muito importante dessa sociedade medieval, né? Propagar e estabelecer o cristianismo de maneira geral, né? Estimulando a submissão ao rei, né? E servir de pretexto para eliminar os antigos costumes. Lembrando que os magiares eram pagãos, eles acreditavam em vários deuses, eles eram politeístas. Né? Então, é preciso converter todos os que viviam no reino, mesmo os não magiares, mas todos deveriam ser convertidos ao cristianismo. Tá? Então, isso é importante. Aqui à esquerda, então, nós temos uma iluminura do século XIV, representando o príncipe húngaro Géza. Tá? Bom, então a Hungria mantinha uma boa relação com o Sacro Império Romano Germânico, né? Que é aquele que a gente viu ali no mapa. Tá? Então, Géza vai optar pela conversão ao cristianismo ocidental. Isso é muito importante. O Géza, ele era pai de Estevão. Né? Então, já começa aí o embrião da formação do reino católico húngaro, tá? Que é centralizado por Estevão. Então, começa com o príncipe Géza. Né? Então, o Géza ele se converte, tá, ao cristianismo ocidental, né? Mas ele tinha muito claro para ele que ele não queria uma Hungria, né, subordinada ao Sacro Império Romano Germânico, né? Ou a outras potências cristãs, nem mesmo o Império Bizantino. Tá? Ele queria a Hungria como membro de uma comunidade cristã. Ou seja, o reino húngaro não seria vassalo do imperador do Sacro Império Romano Germânico. Né? Seria um reino independente e forte, né? Um reino cristão independente. Então, essa era a política externa dele. Porém, segundo um bispo da época, o Géza ele continuava a cultuar os deuses pagãos. Né? E ele dizia claramente que ele ia continuar fazendo isso, sim, porque ele era rico e poderoso, então ele podia fazê-lo. Então, o Géza, ele criou, não é, um estado semi-bárbaro, digamos assim. Por que semi-bárbaro, né? E, de novo, esse conceito de bárbaro, né? Quer dizer, digamos assim, tradições magiares anteriores, né? E cristão, tá? Então, ele criou um estado ali quase, né? No caminho de se tornar esse estado cristão ocidental, né? Já instituído,
na Europa Ocidental, né? Então, ele cria um Estado semibárbaro com a maioria dos recursos econômicos que ele tem, por conta das cobranças das taxas e tudo mais, né? E ele centraliza o poder nas mãos dele, né? Então, com mãos fortes e manchadas com muito sangue, né, ele manteve a unidade para as instituições do governo comum, né? E da igreja, né? Daqueles representantes da igreja no território húngaro. Bem como a ordem dos senhores dos direitos, né, senhoriais, dessa nobreza que se formou aí na Hungria, mesmo que de forma rudimentar. Por que mãos fortes e manchadas de sangue? Né? Porque é claro que vai haver uma resistência. Né? Não é assim, olha, então, olha, eu decidi que eu vou me converter ao cristianismo, então todos têm que ser cristãos e todos vão aceitar, vamos abandonar as nossas tradições, acabou o paganismo e todo mundo, ok, legal, é isso mesmo. Não, né? Vai haver uma resistência. Muitos vão querer manter as suas raízes, né? Mas ele, como líder, entende que a sobrevivência da Hungria depende disso também, né? Mas ele mesmo mantém essas tradições, né? Bom, então, além disso, a adoção do modelo ocidental, então esse modelo feudal, esse modelo do feudalismo que a gente conhece amplamente, né? Ele também implicava que o soberano batizado deveria ser reposto por um rei coroado, né? Então, o Gezo, né, deveria ter como herdeiro, né, um rei coroado, tá? Então, o ato da coroação é um ato sagrado também. Não sei se vocês já viram rituais de coroação, né? Mas ele é um rito sagrado, assim como a ordenação de bispos e abades, por exemplo. Né? Então, isso simbolizando a plena conversão do país ao rebanho do cristianismo europeu. Quer dizer, esse rei coroado nos ritos do cristianismo, né, representa um país convertido, tá? Assegurando aí, então, que o seu governante fosse aceito como um par dos soberanos do Ocidente. Né? Então, a coroação ela é importante nesse sentido. Então, para ser visto como um par, como realmente um líder, né, católico, cristão, ele precisa ser coroado dentro dos ritos cristãos. Bom, e aí a monarquia de Santo Estevão, né? Com a morte de Gezo, vem seu filho Estevão, né? Nós temos aqui duas imagens importantes, não é? Aqui nós temos a mão direita de Santo Estevão, mumificada, tá? É uma relíquia muito importante para os húngaros. Ela está exposta na Basílica de Santo Estevão, aqui em Budapeste. E nós temos aqui também a estátua de Santo Estevão, que está no Bastião dos Pescadores, né? Vejam, reparem aqui na coroa que ele está usando, né? Essa aqui não vejam que ela tem tem um arco aqui em cima, né? Essa teria sido a primeira coroa que ele teria usado. A gente vai falar sobre a coroa, que é aquela mais conhecida, que está no parlamento, enfim, não foi a coroa realmente utilizada por Estevão, né? Bom, 997, muitos de vocês sabem, né? Não, mas o Reino Húngaro não foi fundado em final do ano 1000 ou no início do ano 1001? Então, o Estevão ainda é um príncipe em 997, tá? Eu coloquei o período todo de governança dele, mas a monarquia dele começa realmente nesse período entre final de 1000, começo de 1001. A gente vai ver por que tem essa diferença, né? Por que uns falam 1000, outros 1001. Mas, enfim, ele era filho de Gezo, nasceu como Wojciech e batizado como Istvan, né? E mais conhecido por nós como Estevão, né? Em húngaro Szent István, Istvan Király, né?
No novo principado de Esztergom, tá? Ele foi batizado, ele recebeu a insígnia real do Papa Silvestre II. Tá? Visto aí como um rei que não admitia outro superior na terra, e que se recusava a reconhecer a supremacia do imperador germânico. Então, de novo, ele mantém a tradição do pai. Né? Então, essa ideia de que a Hungria vai se submeter a um outro reinado, vai ser vassala de um outro imperador, né? Isso, para Estevão, também não vai acontecer. Então, acima do rei húngaro está Deus. É isso. Né? Então, a data exata da coroação é incerta. Segundo a tradição húngara, o primeiro dia do segundo milênio poderia ser tanto o dia 25 de dezembro como o dia 1º de janeiro. Por isso existe essa questão de, bom, foi coroado dia 25 de dezembro do ano 1000, foi coroado no 1º de janeiro de 1001. Bom, enfim, tirando essa questão, a gente vai dizer aí, bom, na virada, então, né, do século X para o século XI, é que a fundação, então, do Reino da Hungria por Estevão. Tá? Mas chegar a esse momento não foi tão simples assim. Por que não? Existia uma tradição clânica. Tá? Lembrando a questão dos clãs presente aí, né? Quer dizer, o Geso observa a importância da conversão, né? Mas há uma resistência, por outro lado, em se manter as tradições clânicas. Né? Então, qual era a tradição? Não é o filho quem herda, não é o primogênito quem herda a coroa, né? Mas o membro mais velho do clã. Essa era a tradição magiar. Né? Então, o mais velho, nesse caso, era Kopani, que recebeu a região sudeste de Somog, como compensação para abrir mão em prol de Estevão. Então, ele recebeu essa compensação antes mesmo da morte de Geso, né? Para abrir mão e afirmar o princípio de primogenitura. Tá? Então, se abre mão, o primogênito passa a ser o herdeiro da coroa e está resolvido. Esse é o princípio, inclusive, que estava se fortalecendo na Europa Ocidental. Né? Ou seja, o primogênito herda. Foi sempre assim? Não, não foi sempre assim entre os húngaros, muito menos, porque eles tinham uma outra organização, mas também não era assim na Europa Ocidental. E passou a ser, por volta do século X. Então, essa mudança, não é, levou a conflitos. Tá? Então, o Estevão teve que defender o seu trono, né, a sua coroa. Então, assim que Geso morre, o Kopani se rebela. Né? E aí a cavalaria pesada de Estevão, aí, treinada e formada como a de Otto em Augsburgo, ou seja, nos moldes do Sacro Império Romano Germânico, né? Olha a relação estreita que a Hungria tinha com o Sacro Império Romano Germânico, né? Vence a armada de Kopani, que inclusive o Kopani ele morre na batalha, né? E o seu corpo foi esquartejado e as partes foram penduradas dos portões de 4 castelos. Então, Veszprém, Győr, Fehérvár e Gyula-Fehérvár. Tá? Então, a sede de Gyula, tio de Estevão, e senhor da Transilvânia, o Gyula-Fehérvár. Tá? Mas esse tio também vai se rebelar, tá? Então, esse tio não quer perder o poder que ele tinha na região dele, né? Para se submeter ao Estevão, tá? Então, também vai haver uma resistência por parte do tio Gyula e do seu vizinho, Oyton. Nobres que se recusaram a bradá-lo, Deus salve o rei. Tá? Então, vamos ter que nos submeter ao rei. Não, a gente quer manter as nossas políticas como senhores de terra, independentes, né? Então, nós queremos manter as nossas políticas aqui, né? E isso vai contrariar os interesses de Estevão, que quer um Estado unido, né? E que obediente a um governo central. Isso não significa que os senhores não pudessem ter, sim, poder sobre as suas terras,
mas, em última instância, tem um rei, né? Então, o Gyula e o Oyton, eles controlavam a produção e o transporte de uma importantíssima matéria-prima, tá, para o Reino da Hungria, né? E que era um monopólio dos príncipes da Casa de Árpad, né? Que já estava nas mãos da Casa de Árpad há muito tempo, que era o sal das minas da Transilvânia. Tá? Então, em 1003, Estevão vai comandar aí pessoalmente o seu exército contra o tio, Gyula, tá? E se rendeu sem lutar. E anos depois vai ajudar Estevão a eliminar Oyton, que num primeiro momento foi o seu parceiro aí, não é? Contra o rei, tá? Bom, então, simultaneamente a essas guerras de unificação, então vejam que o Estevão, dentro do próprio território, ele tem, né, que enfrentar uma série de resistências para garantir a unificação, né? E logo após a sua coroação, Estevão começou a criar, então, um quadro institucional da monarquia cristã na Hungria. Tá? Então, aí, bom, você tem que sedimentar essa instituição, tá? A igreja, no país. Né? Então, para o soberano de uma sociedade em transição, né, que é dessa sociedade pagã, organizada em clãs, para uma sociedade cristã organizada sob os moldes do feudalismo, né, que é baseada aí na propriedade e na segurança, a sociedade feudal, né, o cristianismo ele não era apenas um conjunto de doutrinas. Né? Por exemplo, os 10 mandamentos. Né? A gente pegar os 10 mandamentos, eles desestimulam a arbitrariedade, eles desestimulam as pessoas à desobediência. Pelo contrário, né? Incitam as pessoas à humildade, a uma relação à comunidade, à obediência perante o rei. Né? Então, tem lá, não matar, não roubar, né? Amar o próximo como a si mesmo. Quer dizer, é muito diferente dos costumes clânicos, né? Da religião, enfim, pagã, né? A organização a que eles estavam acostumados. Então, a palavra húngara para rei é király, e foi adotada, né, como sua raiz imediata, Kiral, aí eu já não sei como é que fala na língua eslava, mas enfim, a partir do nome de Carlos Magno, né? Sugerindo que ele, como imperador, né, o Carlos Magno, tá? O Carlos Magno como imperador, ele não via um superior na Terra, né? Ele via que ele estava subordinado a Deus. E a palavra húngara király tem esse significado, né? De que o rei está subordinado a Deus e ninguém mais na Terra. Tá? Então, a própria palavra carrega esse significado. Bom, aí os conventos e os mosteiros tornaram-se modelos da estrutura ocidental de existência nos territórios recém-cristianizados, ou seja, os territórios húngaros e outros também. Ao mesmo tempo em que a Hungria está se tornando um país católico nos modos ocidentais, nós temos a formação de outros reinos católicos, como, por exemplo, a Polônia, a Dinamarca. Outros reis também vão se converter ao cristianismo. Né? E sim, isso tem muito a ver com a sobrevivência desses reinos na Europa, né? A cristianização. Bom, Estevão, então, proclamou e submeteu por escrito ao Papa a criação do arcebispado de Esztergom e cuidou para que a organização da igreja atingisse toda a sociedade, né? Emitindo aí instruções para que todas as aldeias constituíssem uma igreja paroquial. Então, quem conhece a Hungria e visita as cidades do interior, certamente vai encontrar igrejas antigas. Enfim, as principais cidades têm as primeiras igrejas, né?
Então, é necessário espalhar, né, as igrejas e os mosteiros pelo território, garantir a conversão, a cristandade de todos os povos sob o seu reinado, né? Eu coloquei aí em húngaro Szent István keresztény monarchia, que é como seria em húngaro, porque como é um curso para a escola Magyar Iskola, que é a escola de língua, né? Então eu falei, vou colocar aí algumas palavras em húngaro. Mas Szent István, vocês já estão acostumados, né? Que é muito comum falar em húngaro, mesmo nas festas, né, que a gente tem aí no Brasil, em São Paulo, eu me lembro, né? Bom, a fim de manter, então, e apoiar a igreja, Estevão instituiu a coleta de dízimos, né? Os dízimos, eles eram importantes para manter a igreja, né? Para custear a instituição, né? Então, ele vai manter essa coleta de dízimos, como já acontecia em outras partes da Europa. Porém, os verdadeiros pilares do poder, quer dizer, o patrimônio, o imenso patrimônio que a Igreja Católica vai acumulando ao longo do tempo, né, ele não se dá por meio dos dízimos, né, mas se dá por meio das doações, né, que os nobres e os reis católicos faziam à Igreja, tá? À Igreja. Bom, a fundação do Estado húngaro, então, envolveu o confisco, e essa é uma parte importante aí, né? De 2/3 dos territórios dos clãs para a Casa de Árpád, tá? Então, 2/3 dos territórios dos clãs serão confiscados pelo rei, né? Os seus habitantes também foram juntos, quer dizer, tem camponeses morando lá. Bom, essas terras foram confiscadas, vão fazer parte da Casa de Árpád, então agora o senhor maior, enfim, é o rei, né, nesses territórios. Os castelos, né, Várok, castelo é Vár, né, Budói Vár, castelo de Budó, né, tornaram-se centros de controle militar e unidades de administração. Então, esses territórios que foram confiscados já tinham castelos, né? Já tinham pessoas vivendo, já tinham uma organização. Isso vai ser passado para a Casa Real de Árpád, é isso, né? Então, eles tornam-se centros de controle militar e unidades de administração. E aí vão surgir os Hispanok, acho que é isso, né? Que são os administradores. Então, o István ele vai criar 45 condados, tá? Então, esses territórios serão divididos em 45 condados, né? E os seus administradores serão os Hispanok, que foram recrutados entre os apoiadores mais leais ao rei. Então, o rei escolheu, não é, 45 administradores de sua confiança para administrarem esses condados, né? Os Hispanok, ao lado dos membros do alto clero húngaro, né, também eram membros de um conselho régio. Então, István criou um conselho, né, do rei, em que esses membros, tanto da igreja quanto da administração desses condados, faziam parte, tá? Ele publicou, na primeira fase de seu reinado, 2 conjuntos de leis e ficou conhecido, na época, como, apesar das punições serem rigorosas, elas eram geralmente mais humanas. Então, ficou conhecido como um código em que as punições, apesar de serem rigorosas e serem realmente cumpridas, elas eram consideradas mais humanas. A gente pode pensar em pena de morte mais humana nessa época, por exemplo. A pena de morte era diferente. Então, se você pegar, por exemplo, a nobreza e o clero, não é? No período feudal e mesmo depois na centralização do poder, na formação das monarquias modernas, a nobreza e o clero morriam quando eram condenados à morte, por exemplo, eles eram mortos em salas pequenas, com poucas pessoas, né? E tinham a cabeça decepada. E deveriam morrer rapidamente.
isso era considerado uma forma mais humana de morrer, uma forma melhor de se morrer, do que, por exemplo, enforcado em praça pública, como era o caso dos que não eram da nobreza, que não eram do clero. Tá? Então, é nesse sentido, tá? Que, tudo bem, você pode ter uma pena de morte, não, mas tinha pena de morte, como é que é mais humana? Mas nessa época se via até a pena de morte ser mais humana, né? Ser um privilégio morrer decapitado do que morrer enforcado, por exemplo. A própria guilhotina foi criada pensando assim, uma forma humana de se morrer, uma forma rápida e indolor de se morrer. Bom, mas isso lá em 1789, né? Justamente se contrapondo a essa sociedade que a gente está vendo aqui, né? Bom, mas enfim. O reino de Estevão, então, que foi canonizado em 1083, não apenas se tornou forte e irreversivelmente ligado à Europa cristã. Ou seja, irreversível, nunca mais, né? Foi um caminho sem volta. Né? Se tornou realmente um reino cristão e com um rei, décadas depois de sua morte, canonizado. Como foi também a mais respeitada e a mais poderosa dentre as novas monarquias fundadas na segunda metade do século X. Tá? Então, isso é muito importante. Né? Istvan, ele foi criado, ele foi criado já como um cristão, né? Diferentemente do pai, como a gente viu. Né? Ele já foi criado na cristandade. O Istvan tinha uma intimidade muito grande com o cristianismo, né, escritos, enfim. Então, ele foi uma figura muito importante quando se tornou, né, rei, de realmente instituir o cristianismo ocidental e fortalecer esse cristianismo e tornar realmente a Hungria um reino extremamente católico. A estabilidade externa, ela foi assegurada nesse período, tá? Então a gente vê que não tem grandes conflitos com outros povos. Muito pelo contrário, Istvan teve mais problemas dentro do seu próprio território, com a questão da unificação, né? Então essa estabilidade externa, ela foi assegurada porque o rei tinha uma boa relação com o imperador bizantino, né, Basílio, tá? E com o seu cunhado, que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Né? Estevão era casado com Gisela, tá? Irmã de Henrique II, e uma rainha que se torna rainha, né? E extremamente católica também, né? Já católica, porque o Sacro Império já era católico há muito tempo. Então isso também é importante, né? A escolha de uma esposa católica, de uma tradição católica ocidental. Né? O primeiro auxílio na guerra contra o czar Samuel, o primeiro, desculpem, né? Auxiliou, então Basílio II auxiliou Istvan contra o czar Samuel da Bulgária e o Henrique II contra o rei polonês, que tentou avançar sobre os territórios magiares. Né? Então, tanto o czar búlgaro como o rei polonês. Né? Muito boa conta. Quando o sucessor de Henrique, Conrado II, invadiu a Hungria em 1030, o novo reino já era poderoso bastante para resistir por si mesmo. Ou seja, 8 anos antes da morte de Estevão, o imperador do Sacro Império, Conrado II, tentou invadir a Hungria e, enfim, tomar os territórios e não conseguiu. Tá? Ou seja, o reino conseguiu resistir porque já estava consolidado. Né? Então, a consolidação desse reino, toda a estrutura militar que é construída, toda a estrutura eclesiástica que é constituída, né? Tudo isso fortalece o reino da Hungria contra as futuras invasões, pelo menos nesse momento. Né? Bom, e aí a história da coroa, né? Essa coroa bastante conhecida, a coroa original está no parlamento, em exposição no parlamento húngaro. Né? A história da coroa é de que ela teria uma parte, né? Então, deriva dos séculos XI e XII. Né?
A opinião da maioria dos historiadores diz que a parte superior da coroa é latina, mas que a base da coroa é bizantina, é grega, né? E o que é muito interessante, né? Pensando que o reino da Hungria ficou dividido entre as duas possibilidades, né? De pendeu para o cristianismo oriental ou ocidental, né? Ela teria sido enviada ao rei Gezo I, tá? Em 1074, essa parte inferior, né? E aí, sob o reinado de Belo III, no final do século XII, elas teriam sido unidas, essas duas partes. Então, no final do século XII, essa coroa teria sido unida e, portanto, nesse formato aí, né, finalizada aí nesse formato que a gente conhece. Bom, e para finalizar, esse mapa está no livro sobre a história da Hungria, que eu mostrei para vocês a semana passada, né? Então, a Hungria e seus vizinhos sob Santo Estevão, tá? Então, os vizinhos, aqui, ó, Reino da Polônia, Rússia de Kiev, essa semana me falaram que é assim que fala, Kiev. Os pechenegues, lembram dos pechenegues, né? Que estavam pressionando os magiares, né? Foi um dos povos que pressionou, eles enfrentaram os pechenegues com os búlgaros e aí foram para a região dos Cárpatos, né? Então, os pechenegues eram vizinhos. O Império Bizantino, né? Quando avançou quando avançou sobre o Império Búlgaro, então, se tornou vizinho aqui da Hungria, a Croácia, o Ducado da Caríntia, o Ducado da Áustria, Reino da Boêmia, tá? Então, esse era o mapa da Hungria sob Estevão. Bom, gente, desculpem aí se ficou muito longo, mas realmente era um conteúdo bastante denso e foi difícil selecionar o que trazer, o que não trazer, enfim, né? Mas é isso. Agora estou aberta aí às dúvidas, questões. Foi muito bom, Fabíola. Nunca vi uma turma prestar tanta atenção. Né? Não foi silêncio que não estavam prestando atenção, estavam prestando atenção, nem respiravam. Então, peraí, deixa eu ver aqui no chat. Espero que tenha dado para entender, assim, que é muito denso, é muita coisa, mas assim, é difícil selecionar quais são as partes mais interessantes também, mas, enfim, eu fiz o compilado possível aí para a gente também conseguir entender aí como é que se deu essa escolha, né? Que podia ter sido outra, o nosso destino podia ter sido outro. Foi ótimo. Eu só queria saber quanto tempo você dá para as perguntas, só para a gente estipular um... Olha, por mim a gente pode seguir aí até umas... que eu não sei, o horário no Brasil é 12:30, é isso? Agora são 12:07. 12:07, né? Se a gente ir até 12:30, para mim não tem problema. Eu imagino que vocês é que devam estar com fome, se organizando para almoçar. Fabíola, se me permite, Fabíola, antes da gente entrar nas perguntas, como você fez na semana passada, dá um spoilerzinho, o que nós vamos ver na próxima e última aula. Tá. Nós vamos ver, então, a formação, como se constitui essa Europa feudal, né? Essa Hungria feudal, porque a gente vai até o ano 1301. Né? A gente começou em 895, vamos até 1301. Então, a gente vai ver como é que se dá essa organização, há algumas disputas que vão acontecer com a morte de Estevão, que não deixa herdeiro, né? O filho dele, o Américo, a gente vai falar um pouco disso. E também sobre a origem dos povos magiares, que eu falei para vocês que a cereja do bolo eu ia guardar para o final, né? De onde viemos? De onde será que saímos? Obrigado. Muito obrigado. Bom? De nada, imagina. Bom, Fabíola, Paulo está com a mão levantada. Fabíola, só tem uma pergunta aqui antes do Paulo levantar a mão. Aqui, ó. Qual era, da Gisela ou Gisele, qual era o idioma que os imperadores e reis na região falavam na época para fazerem as alianças? Então, eles falavam, os germânicos falavam os dialetos germânicos e os magiares falavam húngaro, mas é aquilo, né?
Sim, o latim era mais restrito à igreja, né? Eles não conversavam em latim. Os textos em latim, traduções em latim da igreja, uma intermediação entre os membros da igreja, né? Aí sim. Mas eles acabavam aprendendo as línguas com uma certa facilidade também, né? A gente vê, por exemplo, quando os magiares estavam em Etelküs, acho que era esse o nome, né? Naquela região entre rios, Verdinha, que eu mostrei para vocês, eles já tinham contato com os bizantinos e falavam línguas diferentes, né? Mas tem alguém que vai fazendo esse elo entre esses... Eles aprendem as línguas. Então, Obrigada. por exemplo, nada. Era muito comum os casamentos entre reinados diferentes, né? Então, vamos lá. Paulo? Fabiola, algumas coisinhas, sensacional a aula, achei maravilhoso. Eu tive várias aulas de história húngara quando moleque e provavelmente aí meio forçado e meio traumatizado. A tua aula foi muito bacana. Tá? Achei absolutamente fantástico. Você me desculpe, como eu tive que vir para a rua, eu estou no celular, não consegui fazer os controles na telinha do celular como a minha irmã conseguiria fazer numa tela de computador, que é mais simples. A minha pergunta, eu acho que eu já tinha feito, inclusive, no ano passado, mas você falou que ia falar nessa aula aqui. O quão sangrento ou sangrenta foi essa transição daquilo que a gente chamaria de paganismo para o cristianismo, tá? Quando você fala assim, teve a discordância, tá? Depois eu até te falo porque eu fiz essa pergunta. Tipo, tem uma razão, eu não sei a resposta, óbvio, senão eu faria a pergunta, mas o quão sangrento foi, tá? O que Santo Estevão, ou o rei Estevão, fez para que a conversão ocorresse? Isso já começa no reinado do pai dele, né? O reinado não, o principado, porque ainda era principado, né? Vai ser considerado reinado a partir da coroação de Estevão, a Hungria, né? Mas, enfim, já começa com Géza, né? Sangrenta no sentido de a repressão é violenta mesmo, assim. Não tem como dizer não vai, a gente não vai aceitar, né? Eu acho que, pelo que eu entendi, ela foi muito mais sangrenta pelas mãos do pai dele do que propriamente dele. Porque ele, veja, quando ele enfrenta o Kopani, por exemplo, né? Os pedaços do corpo do Kopani são colocados nos portões de 4 castelos diferentes, né? Imagine o quão violento é isso, né? E o quanto que isso serve de exemplo para os outros, né? Então, tanto que o Gyula, ele não vai resistir muito, né? Ele, quando o Estevão parte com a cavalaria dele para cima, ele se entrega rápido, ele nem resiste. Então, vai ser sangrenta no sentido de que, bom, só tem uma alternativa, se converter. Não se converteu? Exército, batalha e corpo estendido na porta do castelo. Acho que nesse sentido, sim. Mas por que você fez a pergunta, Paulo? Você disse que ia falar, por que você... Não, assim, quando a gente era criança, estamos falando de meio século atrás, e eu fui escoteiro, então, por exemplo, uma das técnicas que se utilizava é jogar o sujeito no óleo fervente, tá? Ou algo gorduroso, sabe? Tipo, então, a técnica de conversão do tipo era um negócio traumático, tá? Era violento. Tá? Então, essas eram as histórias que contavam. Como eu achava que tinha muita lenda por detrás, mas o esquartejamento me faz mais sentido, né? Que é mais simples, um pouquinho mais simples. Tá? Então, eu acho que eles podem até ter ocorrido, sabe? Torturas, eu acredito que sim, né? Porque você não quer todo mundo morto, você quer todo mundo convertido. Então, acho que mesmo esses que resistem, né? Nesse sentido, né? Os que resistem. Provavelmente o exemplo do tipo, olha o que vai te acontecer, era um sistema pedagógico bastante efetivo. Sim, beleza. Isso sim. Obrigado, isso era Fabiola, comum na Europa, nada. Isso era comum, fantástico. né? Virei seu fã. Obrigada.
Obrigada. Desculpem, eu não sei qual é a sequência. Na sequência aparece aqui depois do Paulo Roberto, mas eu não sei se era o Elton ou se era... É o Roberto, o Mihail. aí tem o Tá. Mihail e o Elton. Aí fazemos essas 3 perguntas e encerramos por hoje, tá ok? Pode ser? Gratulalo, nós vou fazer a apresentação aí. Eu tenho 2 dúvidas. Uma é qual que é a história ou a lenda da cruz torta nessa coroa dos Santo Estevão. E a segunda, a doação de terra para os beneditinos, que criou o Pano Nomo. Esse foi uma das coisas que o Estevão fez também? Foi. São duas perguntas. A primeira, a importância da cristianização pela doação daquela montanha onde o mosteiro fica. Sim, a criação dos monastérios, sim, inclusive esse que você citou, sim. A cruz torta, boa pergunta. Eu aqui no livro ele não explica o porquê. Eu procurei também outras fontes, pelo menos em língua portuguesa ou em língua inglesa, eu não encontrei nenhuma explicação para a cruz torta. Você já ouviu alguma coisa sobre isso? Porque senão até posso pesquisar, ver se eu consigo achar alguma coisa. Você tem algum indício? A minha mulher já tem essa história. Espera um pouquinho que ela vai te falar. Ótimo. Oi, tudo bem? Tudo bem? E aí, obrigado, boa tarde. Ionopot. Então, eu ouvi de um príncipe brasileiro, que foi meu aluno até então, de que o Dom Bertrand Orleans e Bragança, ele era meu aluno de inglês, até pouco tempo atrás, até antes da pandemia. E ele me contou que a história da cruz torta, segundo, né, ele escutou, e esse pessoal da nobreza conta histórias um para o outro, e conta histórias para a gente também, de que havia um receio de que em alguma invasão, aí eu não sei especificamente, essa cruz foi meio que raptada, e nessa fuga, justamente para proteger os tesouros e tudo mais, por umas freiras, e ela foi entortada nesse rapto, digamos, para esconder os tesouros. Pode ser. Agora, resta saber em que época exatamente, mas é época em que tudo corria risco de ser usurpado, digamos. Então, pode ser. Pode ser, pode ser. Vamos ver se na próxima aula eu consigo trazer alguma informação a mais sobre isso, porque essa coroa ela é do século XII, né? O formato final dela, né? É do século XII. Então pode ser sim. Vamos ver se eu consigo trazer mais informações. Só lembrando, na Wikipédia está descrito em inglês sobre a coroa húngara como que torta? Sobre a cruz torta? Cruz torta, exato. Na Wikipédia? Bent, que está torta por isso. Tá? Só na Wikipédia em inglês. Ok, obrigada. Alguém mais? Agora é o Elton, é isso? É o Mihail. É o Mihail. Mihail? Jó napot kívánok mindenkinek. A minha dúvida é o seguinte, eu li um livro, até para fazer meu trabalho de conclusão de curso, que os húngaros, eles utilizavam o latim como a língua oficial do reino, justamente até o que manteve o reino unificado com as minorias eslavas, todo aquele território integrado. Eu não sei se isso é verdade, até antes do Trianon, né? Que é essa integração, por isso que eles usavam o latim para manter a integração, e além disso, eles falaram que o Santo Estevão, ele era bastante misericordioso, assim, com relação às minorias étnicas. Isso. Ele não chegava suprimindo, subjugando eles, porque a gente teve outros estados, como a França, por exemplo, que eles chegaram já chegando à bota nas minorias e empurrando uma visão de Estado geral goela abaixo às minorias. Os húngaros manteve isso com uma política de maior respeito com o Santo Estevão. Isso é verdade? É verdade, isso é verdade. Ele tinha realmente uma política bastante
bastante diferente mesmo com os imigrantes, tratava bem, recebia, é verdade, isso mesmo. Com relação ao latim como língua, não falada, né? Provavelmente falada nas instituições eclesiásticas, sim, no conselho, sim, mas não a língua falada no dia a dia pelas pessoas, né? Em que sentido você diz que... É para comunicar, porque imagina, um fala o eslovaco, o outro fala romeno, o húngaro fala húngaro. Tinha que ter uma língua em comum, assim, eu acho. Sim, como uma língua para essa comunicação pode até ser, apesar de que é isso. Que latim é esse, né? Que é falado dessa forma? Eu não sei, eu não posso até pesquisar sobre isso de uma forma melhor para te dizer, mas eu acho difícil que não fosse mais nas questões administrativas ou burocráticas que o latim fosse usado, mas não como a língua falada no dia a dia. Entendi, obrigado. Até porque o húngaro tem pouquíssima influência do latim. Eu acho que teve uma reforma depois na literatura húngara lá no século XVIII. Tá, literatura. Sim, então, mas aí sim, aí a começaram a gente... adotar alguns termos em latim, mas até então não tinha tanta influência do latim. Até porque, não, assim, eu penso que seria dessa forma, assim, né? Quer dizer, tudo que é a comunicação da administrativa, do conselho, alguns documentos escritos, você vê que as leis escritas, por exemplo, surgem na primeira fase do reinado do Estevão, né? Mas não sei se era uma língua, o latim, e que latim é esse? Eu poderia até pesquisar com outras fontes. Tá certo, muito obrigado. Nada. Elton? Oi, Iona Potts. Muito obrigado pela aula. Eu, infelizmente, peguei só o finalzinho do Goethe para frente, né? Me atrasei um pouco. Só que eu tenho um comentário e algumas perguntas, né? A primeira pergunta foi sobre justamente descrever como quão cruel foi esse processo da conversão dos magiares clânicos para o cristianismo, né? E se mencionou a ideia de que se queimava as pessoas em óleo, né? Eu já li em alguns lugares, e colegas historiadores também já confirmaram isso comigo, que assim, óleo e gordura é meio que valioso, porque é comida. Então, tem aquela história que se usava óleo quente para defender os castelos também, né? E, na verdade, não existe pelo que eu entendi, não existe muita confirmação de que isso era verdade, porque justamente óleo é uma coisa que valia muito para você esquentar e jogar no seu inimigo. Então, gastar recurso valioso para esse tipo de coisa, eu acredito que não fosse tão assim, pragmático, né, para ser feito lá. E aí isso me leva a outra pergunta, porque existem essas lendas na história e essas versões das histórias como são contadas, né? Eu percebo que toda vez que a gente fala do rei Estevão, em muitas referências e meio conversando, a gente sempre fala Santo Estevão, né? Sempre se fala do Santo Estevão. E isso é uma versão evidentemente católica, cristã, né, da história, uma narrativa cristã. E aí a minha dúvida é a seguinte: existe alguma linha de estudos, existe pesquisa, existe informação nesse sentido de o quanto a história, os relatos, claro, os registros são todos cristãos, né, são todos católicos porque foram feitos pela instituição, mas existe alguma pesquisa no sentido de validar, ou corroborar, ou testar essas versões das narrativas, tanto cristãs quanto oficiais do governo húngaro desde aquela época, né? Com outras fontes e coisas assim, para realmente fazer um fact-check nessa forma, porque assim, eu entendo que, de fato, as punições que o rei Estevão fazia eram distintas, etc., mas justamente a narrativa, o julgamento de valor que a gente coloca falando, já que ele era mais misericordioso, etc., me parece muito justamente uma construção de uma versão da história, né? Então, eu queria saber se existe pesquisa nesse sentido, se existe alguém que estuda fontes de outras origens, né? Se bem que não sei quantos povos na região mantiveram registros escritos, né? Isso é uma coisa muito cristã de manter registros.
mas a minha dúvida é nesse sentido. E a outra é que eu também já ouvi essa história aí da cruz ter ficado torta por um acidente e nunca ter sido consertada depois. Uhum. Com relação à coroa, eu vou até pesquisar aqui na Wikipédia, o link está aqui no chat, né? Depois eu vou dar uma olhada nisso. E na próxima aula também a gente vai falar sobre invasões e tal, a gente vai até o ano 1301, então em algum momento eu volto a falar dela. Agora, com relação ao óleo, eu não sei, eu não entendo isso como uma prática comum. Pode ter sido usada em alguns momentos como tortura, né? Muitas das torturas que a gente conhece, por exemplo, durante os processos da Santa Inquisição, por exemplo, alguns a gente conhece, outros não, outros dizem que não era bem assim, enfim, né? Algumas práticas eram mais comuns que outras. Eu não sei, eu não acho que não me parece que era uma regra, né? Mas pode ter sido usado. Fosse usado. Eu acho que em alguns momentos podem até ter usado como uma técnica de tortura, mas enfim, né? Você vê que nas duas situações o Estevão manda a cavalaria, né? Ele vai nas duas situações, né? Tanto com o Copani quanto o Gyula, manda pessoas lá para torturarem as famílias, vocês vão se converter ao exército contra o exército. Isso me pareceu mesmo realmente uma abordagem mais estatal, né? De militar mesmo, né? E ele está falando com os chefes dos clãs que eles que se resolvam, né? Uhum. Exato. Vai ser assim, não vai obedecer, bom, então ele vai, inclusive, liderando a cavalaria, ele vai junto, né? Então, acho que tem isso. Agora, essa questão da conversão, não, da canonização do Estevão, é isso que você quer saber se é mais mito do que verdade? O fato dele ser misericordioso, ou se isso era suficiente para ele ser canonizado, é isso? Não, a questão dele ser canonizado, assim, tem uma pergunta que, assim, justamente, de fato, a canonização teve um efeito político muito importante, né? Então, não é impossível, conhecendo a história da Igreja Católica, que a canonização tenha tido motivos políticos, né? Eu não vou entrar nessa área, mas assim... Me parece que sim. Os registros que a gente tem são todos de origem católica ou existem, católica ou do próprio governo húngaro, né, da sucessão do Estevão, ou existem estudos que procurem por outras fontes, outros relatos, né, e coisas assim, ou que façam uma história comparativa, alguma coisa nesse sentido. Na próxima semana, a gente vai falar sobre a canonização do Estevão, porque a gente parou aqui no reino dele ainda vivo, né? Até 1038. E a gente vai falar disso, inclusive o filho dele também se torna santo, né? Américo. Morreu criança ainda. Né? Sim. Então, sim, tem uma questão política, sim, claro. Acho que a gente pode falar melhor disso semana que vem. Legal. Né? Entendendo como é que foi esse processo de canonização. Sim. Então, Fabíola, acho que podemos encerrar por hoje, né? Bom. 12h28. Silvia, deixa eu só falar uma coisa. Eu deixo. Dar um recado. Fabíola, vou colei aqui um link para você, vou colar aqui de novo. Esse artigo aí está em húngaro, mas acho que você consegue talvez traduzir ou dar uma pesquisada. Ele mostra bastante aspectos sobre ciência e sobre essa coisa da coroa. Tá meio torta. Então, ele mostra alguns papéis, alguns documentos que comprovam até quando ela ainda aparece não torta e tal, tem uma história de uma caixa, bem legal. Esse artigo vale a pena você dar uma pesquisada. E eu acho que vale a pena também falar um pouco que o Istvan, na verdade, o nome dele, né, ainda até 900 e tralalá, era Voik, né, que era um nome pagão. Falou aqui? Eu fiquei aqui pesquisando um pouco sobre essa história, sim. E só para lembrar o pessoal que então, é isso aí. Nos eventos da Casa Húngara, tem lá o evento do Szent István, que eu estou fazendo aqui uma micropropaganda, quem puder visitar aí
os arquivos de eventos do site da Casa Húngara e tiveram bastante vídeos e fotos falando um pouco da história. Então, para o pessoal, durante a semana, dar aí uma pesquisada por ali também. Vou colar aqui no chat também para facilitar. Mas excelente aula, muito obrigada, Fabíola, pelo seu tempo. Obrigada a vocês aí pela participação, pela atenção. Então, nos encontramos na nossa última aula, semana que vem. Uma boa semana para todos. Beijos. Boa semana. Beijo, gente. Tchau, tchau. Sziasztok.